Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 18 de dezembro, quarto domingo do tempo do Advento. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse quarto domingo do tempo do Advento, estamos nos aproximando do período do Natal, do dia tão esperado do Natal. E o Evangelho de hoje nos traz uma figura muito importante, que é a figura do esposo de Maria, do pai adotivo de Jesus, a figura de São José. E por que a igreja nos propõe esse evangelho que nos fala de São José? São José era um homem que é um exemplo a ser seguido. São José, ele era descendente de Davi, um homem simples, carpinteiro, humilde e, acima de tudo, um homem justo. Ele soube ser justo diante das situações da vida. Aqui a gente pode ver pelo anúncio do anjo. Ele soube ser justo diante desse anúncio. Na época de Jesus, porque Maria ficou grávida e não era de José a quem ela era prometida em casamento, José poderia denunciá-la, e fazer com que ela fosse apedrejada e tudo mais. Mas José, por ser um homem justo e por amar Maria, ele preferiu se afastar, e sair, fugir, como se fosse ele que tivesse feito algum mal a Nossa Senhora. Então, José mostra o amor que ele tinha por Maria. Só que o anjo vem, e fala a José que não tinha problema ele receber Maria por esposa, porque aquele que nasceria de Maria não era fruto de um homem, mas era fruto do próprio Deus. Havia sido concebido pela ação do Espírito Santo. José, então, ele ultrapassou a justiça que era praticada pelos fariseus, pelos mestres da lei. Que, se ele fosse seguir à risca a lei da época, Maria poderia ser apedrejada. Mas José, então, ele age com amor, que é o mandamento do Senhor. Agir com amor, fazer a justiça com amor, não é? Então, Deus entra em ação na vida de José. E José, então, não tem dúvida, que aquela era realmente a vontade de Deus. José, ele é um homem de fé, um homem firme, que cumpre, que cumpre aquilo que Deus entrega para ele, a missão que Deus entrega para ele, que é de ser pai adotivo de Jesus.
Ou seja, ele é um homem do cuidado, do amor a Jesus e a Maria. Então, meus irmãos, que nesse quarto domingo do tempo do Advento, a exemplo de São José, nós também possamos fazer a vontade de Deus e estar à disposição dele para praticar o amor, a justiça e a paz. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.